Então, vamos começar, né? Estudo 40 em Lucas. Eu tive que separar esse estudo do capítulo 21, porque esse capítulo é bem, assim, os assuntos são bem distintos, então não ia dar para bater tudo num estudo só. Se você não pegou o começo do capítulo 21, entra lá no YouTube que tem lá, né? Que é o estudo 39, vai ser o começo do capítulo 21 de Lucas. Então, vamos lá. Rapidão, tem muita coisa para esclarecer aqui hoje. Vamos lá. Então, Lucas 21, de 20 a 38, Jesus está falando o que aqui? Primeira pergunta: quais os conselhos de Jesus em relação a Jerusalém? Olha só o que Jesus fala. Quando, porém, virdes, Jesus falando, tá? Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que entrarem dentro da cidade se retirem, e os que estiverem nos campos não entrem nela, tá? Aí o povo fica achando que isso aí é do Apocalipse que vai acontecer. Mas se você for estudar bem a história, então o que diz? 40 anos depois que Jesus falou isso, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, que ele era romano, ele destruiu Jerusalém. Então Jesus está olhando e falando sobre até negócio que o templo, tá, o segundo templo, blá, blá, ele está falando do quê? Que esses fatos já aconteceram, certo? Então Jerusalém foi sitiada, todo mundo teve que ir um para cada canto e foi no ano 70, tá? Então o que Jesus disse para aquele povo quando começar a devastação? Sai fora, tá? Foge. E aí, em seguida, tem um texto que eu vou falar para vocês. Esse texto, eu levei um tempo sem entender o que era, e eu conversando com muitas pessoas não sabem o que isso quer dizer, e eu consegui descobrir o que é. Então, a pergunta 2 diz o seguinte: em sua opinião, por que Jesus deu essa recomendação para as mães? Olha o que Jesus fala. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra o seu povo. Também isso não é relacionado ao que vai acontecer, é relacionado ao que já foi. Porque se você ver bem, o Eusébio foi um historiador, tá? O Eusébio diz que quando Roma invadiu, tá, Jerusalém, eles fugiram para Pella, que é no norte da Pérea, e foram profeticamente dirigidos para levar, né, por alguma profecia que tinha explicando isso, pode ser até essas palavras de Jesus. Seria um dia de fuga. Então, veja bem, grávida e com bebezinho ia ser difícil de viajar. Então, Jesus ainda fala depois, né? Ore para que isso não aconteça no inverno, no sábado, e ai das grávidas. Então, por quê? O judeu, no sábado, ele só anda 1 quilômetro. Então, cada vez que alguém vai falar distância, a distância é o dia de sábado, o judeu só pode andar no máximo 1 quilômetro no sábado. Então, se acontece essa guerra no sábado, como que uma mãe ou uma grávida vai conseguir fugir e no frio, se for no inverno, vai fugir, sendo que eles só podem andar 1 quilômetro. Então, você não consegue fugir para lugar nenhum. Então, Jesus está falando de uma coisa que já aconteceu antes, tá? Então, na verdade, a jornada de um sábado é de mais ou menos 1 quilômetro e ele não pode andar. Então, que essa devastação, que ficar esperto para não acontecer no sábado, e ai das grávidas e das que carregam o bebê, que amamentam o bebê, porque vai ter que fugir com a criança no colo. É por causa disso que tem esse texto aqui, numa situação que já passou, tá bom? E aí, vem dizendo o que vai acontecer em Jerusalém. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Gente, nós já vimos isso. O que foi a diáspora? Vamos lá explicar. Os judeus foram todos esparramados pelo mundo todo, tá? E é muito interessante porque quando foi reconstruído, reinstituído novamente o Estado de Israel, os israelitas voltaram. E você vê que tem o profeta, agora me foge qual deles que foi, que diz que via os judeus voltando em águias de aço.
o que ele estava vendo? Ele estava vendo um avião, olha que louco, só que ele nunca tinha visto, então ele dizia que era uma águia de aço. O profeta teve essa visão, que era quando os judeus voltaram. Então, tudo isso aqui foi quando os judeus se dispersaram. E aí, agora, os judeus voltaram e reconstruíram a Israel. Como Israel é um povo abençoado, nós vemos que o melhor exército que tem mais bem equipado é lá. Eles têm técnicas de água, porque lá não tem água, mas eles têm pomares, maior exportador de fruta da Europa, você vai ver, é realmente o pessoal de Israel. Então, é um povo abençoado por Deus, né? E tudo isso já aconteceu. Então, ele fala que eles vão cair ao fio da espada, mas isso foi quando entraram em Jerusalém a primeira vez. E aí, vem um outro texto, que aí esse é por agora, que diz o seguinte: a pergunta é: quais sinais descritos nesse trecho que nós já estamos vendo? Então vamos lá, 21, de 25 a 26 diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Ok, isso a gente está vendo já, tá? Nós estamos vendo. Teve até um eclipse aí que todo mundo... Eu lembro que quando foi no ano 2000, gente, vocês não acreditam. Pelo menos o povo que me rodeava lá, todo mundo acertando a vida porque achava que 2000 não ia chegar, né? E aí nós já passamos que ia ter o boom, né? Então tá, foi em 2000, eu lembro disso. Agora nós já estamos em 2024, vai ter o eclipse que vai acabar tudo, não sei o que. Teve eclipse, a gente nem viu, né? Tem lugar que nem deu para ver, mas são sinais que a gente está vendo, né? Nós vemos que os sinais estão acontecendo, que a natureza está se movimentando. Agora, há pouco mesmo, a gente estava conversando, antes de ligar a gravação, comentando das coisas, que o clima já está muito diferente. Então, a gente compara com os anos de infância e o clima está todo diferente, as estações não são mais tão definidas como era antigamente, tá? Então, os céus vão ser abalados. Pergunta 5. No meio desse tumulto, qual o fato mais importante vai acontecer e qual deverá ser a nossa atitude? Então aqui, quando começar os sinais dos céus, aí você vê que conta a vinda do Filho do Homem, né? O Filho do Homem é Jesus. Então, o versículo 27 e 28 diz o seguinte: então, depois que tiver um monte de sinais no céu, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ai, gente, eu cantava isso quando era criança. E ao começarem essas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, eu vou te falar, você ficar contente se você sabe que é salvo. Se você tem dúvida, procure ter a certeza, porque é a qualquer hora. E a gente sempre brinca que Jesus já saiu de lá, ele está no pedágio, tá bom? Então, aí nós vemos a pergunta 6, que Jesus, aparentemente, ele muda de assunto, mas ele continua. Então, qual é a razão da prática, a razão prática do exemplo da figueira? O que Jesus diz? Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Nossa, mas olha quanto tempo já aconteceu, de que Jesus está falando. Então, gente, não sei. Eu só sei que é para ficar esperto, tá? Então, e ele ainda resume assim: e passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, o que eu tenho que fazer de prático? De prático, o que eu tenho que fazer? Estar preparado, porque a qualquer hora vem. A qualquer hora vem. E então se verá vindo sobre as nuvens com poder e glória, e ele vai vir como juiz. Não vamos nos esquecer que ele veio primeiro como mestre, depois ele é nosso intercessor, hoje ele é nosso intercessor, só que aí depois ele vai vir como juiz. Então não dá na hora de ficar esperto. Mas quando vai ser? Por isso que ele usa o exemplo da árvore, porque
Quem tem uma árvore frutífera, ele sabe como já começou, então já está chegando a tal estação, vai começar a dar fruto. E naquela época, gente, não tinha clima, tempo para você verificar no celular, a estação não tinha, tá? Então era pela coloração das árvores que você sabia que a estação ia mudando, tá? Então ele está falando assim: se nós podemos olhar para uma árvore e já meio que conhecer o tempo dela, está na hora de nós conhecermos o tempo do Senhor, tá? Então, fique esperto, pode ser a qualquer instante, é isso que ele está falando aqui, tá? E aí, a pergunta 7 diz assim: qual deve ser o nosso comportamento para não sermos pegos de surpresa? Ah, aí é interessante. Você acha que, porque em outro texto, Jesus fala assim: porque quando todo mundo tiver distraído, assim como no tempo de Noé, vão estar casando, vendendo, comprando, aí é que ele vai vir. Porém, se nós podemos conhecer os sinais pela árvore, então quer dizer que nós vamos ter indício para saber que está chegando, tá? Então, o que ele fala? 21, 34 e 36. Ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez e das preocupações desse mundo. Tudo isso aqui embebeda a alma, tá? Embebeda o coração. E para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, o que é que ele está falando? Resumindo tudo isso aí, fique esperto, tá? Pisou na bola hoje? Já pega, gente, já pede perdão agora, porque pode ser amanhã. Jesus pode voltar para todos nós amanhã, nós não sabemos. Mas se ele não voltar para todos, pode acontecer com você, porque tem muita gente que a vida é ceifada antes do tempo. Que chique, né? A vida é ceifada, mas é morrer mesmo. Tem um monte de gente que está morrendo jovem, sabe? Tem pessoas que estão. Hoje mesmo eu recebi uma notícia de uma pessoa assim, do nada. Eu nem sei do que ele morreu, estava no Brasil, ele está no Brasil, eu não sei o que é. Então, assim, você começa a ver muitas pessoas que não estão doentes, nada, começaram a morrer. Então, Jesus pode não voltar para todos, mas de repente para você. Para você, porque eu creio que no horário da morte, Deus ainda dá uma oportunidade para você escolher a Ele, tá? Porque Ele não se agrada com a morte do ímpio. Então, ele sempre dá uma oportunidade. Deus é justo. Se ele deu para mim, se ele deu para você, ele vai dar para qualquer um. Então, de repente, você tá lá, tá nem aí. Acho que quando você ficar velho, você vai seguir o script, aí você não dá tempo de ficar velho, né? E eu nem tô falando que de repente bate alguém, sai com o carro e mata você, que nem uma professora de seminário aqui, gente, ela sofreu um acidente na estrada e ela já entrou em coma e não voltou. Uma mulher de 40 e poucos anos, super ativa no reino. E, de repente, Deus levou. Porque ele achou que já tinha cumprido o script dela aqui, era melhor lá com ele, tá? Então, nós sentimos, mas Jesus voltou mais cedo para ela. E como vamos saber qual será o nosso dia? Minha mãe dizia com muita sabedoria que não é por idade, é por senha. Só que nós nunca sabemos qual é o número da nossa senha, né? Não sabe a hora que vai chamar. Então, vamos lá. Cuidado para que o nosso coração esteja tranquilo. Vigiai e orai. Então, você vê que Jesus fala isso em muitos lugares. Esteja de bem com o seu irmão, esteja em paz com Deus, porque a qualquer instante ele vai vir, tá? E antes dele vir, vai ter o arrebatamento. Então, se você chegar ao ponto de ver Jesus voltando e você não foi, se prepara, porque aí já viu, né? Vamos lá, pulando. Pergunta 8. Qual o impacto dos ensinos de Jesus? Olha que legal isso aqui. Jesus ensinava todos os dias no templo. Ele não ia na igreja, só no sábado, tá? Todos os dias. Mas à noite, saindo, ia pousar no Monte das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. Olha como era
a multidão que o seguia, tá? Os ensinos que ele tinha. Olha a sede que o povo tinha da palavra. Então, é assim, ele ficava todo dia e ele ensinava o dia inteiro. De noite ele ia dormir lá no Monte das Oliveiras, mas tinha a turma que ficava lá esperando ele voltar. Então, eu te pergunto, você faz vigília? Você iria fazer todo esse sacrifício para ir num culto? E aí eu acho mal barato, né? Ai, eu quero ir pro céu, eu quero ir pro céu, ok. Nossa, que culto demorado, mais de 1 hora. Ô, cabeção, o que você quer fazer no céu se você não aguenta 1 hora de culto? 1 hora de palavra, né? Nós vamos ver lá em Atos, gente, eu acho máximo esse texto. Paulo tá lá pregando numa igreja, e a igreja estava cheia. E diz que ele pregou muitas horas. E tinha um rapaz, que chamava Eutico, que ele está pendurado na janela. A conversa de Paulo estava tão longa que ele dormiu e caiu da janela, caiu lá embaixo. Foram buscar ele, trouxeram ele para dentro, aí pegou, Paulo orou por ele, acordou, botou e ainda falou mais a noite inteira. Então, quer dizer, estava entediado, mas ele estava entediado. Então, agora você vai ouvir a noite inteira. Foi Paulo que aconteceu isso. O menino chamava Eutico, tá? Então, o que que é, né? O que de repente é a janela da nossa vida? Até vamos agora falar, dizer que eu ia deixar só para o estudo de Atos. Mas é isso. Você, não, eu sou crente, eu quero ir para o céu. Então, quantas vezes por semana você alimenta a sua alma? Quantas vezes por dia você conversa com Deus? Quanto tempo você passa dentro da igreja com a comunhão dos irmãos e você está querendo ir embora logo? Tudo isso é coisa para pensar. É coisa para pensar. Então, aonde você está melhor? Aonde você se sente mais à vontade? É na sua casa assistindo Netflix? É numa sorveteria vendo o povo andar? Tudo bem, não tem problema nenhum disso. É passear no shopping? Tudo bem. Ou é aprendendo a palavra? Tudo tem seu tempo. Eu também gosto de passear no shopping, gosto de tomar sorvete. Nem que não tenha gente para eu ver, eu curto um sorvetinho, curto um Netflix de vez em quando. Então, o que que acontece? Você tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio. Então, você tem que saber. O Salmo 91, eu acho ótimo. Aliás, eu vou fazer um evento de mulheres esse sábado, eu vou falar inclusive disso. Todo mundo sabe o Salmo 91 de cor. Eu conheço gente que tem um porta-bíblia assim na sala, abre a Bíblia, no Salmo 91 tem até pole, que é tipo assim, parece patuar, sabe? Sabe o que é patuar? Esse negócio para dar sorte? Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Meu cairão ao seu lado, 10.000 cairão, nada acontecerá, só atenda. Gente, é mó legal. Só que tudo começa no primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Bom, aí tudo isso vai acontecer. Aí eu pergunto, você habita no esconderijo do Altíssimo ou você vai visitar de vez em quando? Só quando a barriga dói. Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar sob a proteção de Deus e sob o cuidado dele, habitando 24 horas. Ou você é hóspede, ou você visita no esconderijo do Altíssimo. Se for, ok, tudo aquilo vai acontecer. Blá, 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 blá. É lindo ver o Salmo 91. Mas você tem que lembrar do primeiro versículo, que é o condicional. Vamos falar do Salmo 23 também? Todo mundo sabe o Salmo 23 de cor, tá? Até quem não é cristão sabe. Então começa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu vou te perguntar. Coloque a palavra se. Se o Senhor é o meu pastor, tá? Aqui se refere ao quê? Pastor de ovelha. Davi era pastor de ovelhas. Então o que que ele está falando aqui? Se você reconhece o Senhor como seu pastor, você vai comer o alimento que ele manda. Você vai andar por onde ele te manda. Você vai beber a água que ele te dá. E você vai dormir a hora que ele manda. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o pastor. Ele é o que cuida. Aí, se acontecer isso, vai ter água tranquila. Vai ter alimento, não falta. Se cair para chegar no vale da sombra da morte, não vai temer, porque tu estás comigo. Ok, lindo isso. Mas o Senhor é o seu pastor. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Então, o que que acontece aqui? Jesus está falando, fique esperto, porque vai vir de repente. Por quê? Para ninguém saber mesmo, para pegar os desavisados de plantão. Mas a Bíblia, ela dá muitas dicas de que quando isso vai acontecer. Tá? Então, você vê, os desertos brotarão. Gente, Israel é o maior exportador de fruta da região dele. O Israel que é um paísinho desse tamanho. O exército de Israel
é muito grande. Por quê? Porque todo mundo, homens e mulheres, prestam serviço militar. Então é muito comum eu ver umas piadinhas assim, que eu vi um casal, né, andando de mão dada em Israel, a menina com vestidinho assim, e uma arma pendurada, aquelas, né, arma enorme pendurada nas costas. Por quê? Porque ela é soldada, ela tem que andar armada. Então, o que que acontece? É o povo abençoado. Então, é o povo que está sempre pronto. Então, a pergunta desse texto aqui não é para você ficar com medo, nem ficar achando, tudo isso vai acontecer agora, tem coisa que já aconteceu. Pode ser que aconteça de novo? Pode, não sei, né? Não estava na hora que escreveram, mas eu sei. O que que eu sei? Que eu tenho que manter o meu coração pronto. Então, vamos parar de pedir perdão dos nossos pecados por atacado, porque nós cometemos no varejo. Então, você peca um de cada vez. Então, vamos nos arrepender e pedir perdão de um de cada vez. Vamos estar pronto para qualquer hora que ele chegue, ele vai te encontrar pronto. Tá? Não vai encontrar você em pecado, não vai encontrar você com mágoa, nem com raiva, nem qualquer coisa que pode desabonar o Filho de Deus. Então, esse texto aqui é só para dizer, mais uma vez, como em muitos lugares ele fala, esteja preparado. Esteja preparado. Pode ser, tinha uma música que eu cantava quando eu era adolescente, do grupo de jovens, né? Que fala que pode ser agora, ou daqui a meia hora, ou talvez daqui a um mês. O dia não importa e a hora também. O que importa é que ele vem. E ele vem saltando pelos montes, ele vai vir saltando pelos montes, e todo olho verá. Não só os salvos vão ver, todo olho vai ver. Então aí vai cair a ficha, até daqueles que são amigos dos crentes, sabe? Que acha assim, nossa, mas você é fanática, ok, a hora que vê acontecer, o fanática estava certo, é essa turma que vai ser perseguido, tá? Então são salvos também, mas não vão ser arrebatados. É aquele pessoal que vai ser perseguido. Então, vamos manter a mente em foco, vamos manter paz, porque nós sabemos que a qualquer hora o nosso Redentor vem e que Deus não se alegra na morte do ímpio. Então, vem a chance para todos. Então, o que nós temos que pegar de exemplo aqui, de lição para essa semana, tá? Que sempre tem uma quedinha, uma pergunta para a gente estudar durante a semana. Dessa semana aqui é o quê? Eu sou preparado? A hora que Jesus vier, será que eu vou estar preparada? Né? E é isso, só que eu quero que você pense o que eu posso fazer para me preparar mais. O que eu preciso deixar? O que eu preciso conquistar? Porque pode ser a qualquer hora, e ele pode vir chamar a todos, como ele pode vir chamar só a mim pelo meu nome. Então, vamos estar preparados, porque a qualquer hora vem. E quando ele vier, você não vai ter medo, porque você vai estar voltando para a casa do Pai, em espírito e em verdade, com o corpo transformado, né? E você vai participar das núpcias, né? As núpcias do Cordeiro, que é ele vendo, e a igreja é a noiva. Que nós possamos estar sempre preparados, adornados para o grande encontro com o Filho de Deus, amém? E olha, pode ser agora ou daqui a meia hora, ou talvez daqui a um mês, mas não importa o dia, o importa é que ele vem, e eu quero ir com ele, amém? Beijo, até a semana que vem.